Nós vamos ler a palavra de Deus, irmãos, para meditarmos na palavra do Senhor nesta hora. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos de 8 a 23. 2 Reis, capítulo 6, versos de 8 a 23. Eu vou ler aqui na minha tradução. E a palavra de Deus, amém, irmãos? Amém. Ou misericórdia. A palavra de Deus, ela nos diz assim, na minha tradução: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e foi se aconselhar com seus oficiais. E disse: em tal lugar montarei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Então o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e alertado, e assim se protegeu. Isso não aconteceu uma só vez e nem duas. O rei de Israel ficou perturbado com isso e chamou o rei da Síria, o rei da Síria ficou perturbado com isso e chamou seus servos. Ele disse: não me contareis quem de nossos está a favor do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: ó rei, meu senhor, não é isso. O profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as coisas que dizes no teu quarto. O rei disse: ide e vê de onde está, vou mandar trazê-lo. Então lhe contaram: ele está em Dotã. Ele enviou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que o exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, não é esta a cidade. Segui-me, para que eu vos conduza ao homem que buscais. Ele os conduziu a Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: não mates. Matarias os que capturas com a espada e com o arco? Serve-lhes pão e água, para que comam e bebam e retornem ao seu senhor. Ele lhes preparou um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e voltaram ao seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Amém. Texto extraordinário, muitas pessoas gostam muito de pregar desse texto, em função desses acontecimentos miraculosos, né? A aparição do exército do Senhor com seus cavalos e carros de fogo, né? Coisa extraordinária, realmente, quando a gente olha e se depara com esses acontecimentos na palavra do Senhor. Mas, quando a gente vê o texto, esse texto em questão, nós notamos a proteção de Deus a seu povo através das mãos do profeta do Senhor. E por diversas vezes nos mostra o texto que o rei era alertado pelo profeta a respeito de futuros ataques
dos sírios. Não foi, como diz o texto, nenhuma e nem duas, mas na verdade foram várias vezes que isto aconteceu. E o profeta sempre orientava e o rei ouvia e logo não entrava em emboscada. Isso nos leva exatamente a entender que Deus está sempre nos alertando sobre as armadilhas do nosso inimigo. Não tenho dúvidas disso. Deus, ele trabalha com o objetivo de nos alertar para que também não caiamos nas armadilhas do inimigo de nossas almas. Eu tinha um professor que ele sempre dizia que o crente em Jesus, o salvo, ele tem na sua consciência uma luzinha vermelha, né? Ele sempre dizia isso. E o Espírito Santo de Deus, quando você está numa situação de embaraço, uma situação que pode lhe colocar em risco, o Espírito do Senhor te dá um alerta e acende aquela luzinha lá na sua consciência, para que você não faça aquilo que é errado, aquilo que está errado aos olhos do Senhor. E Deus continua falando ainda nos dias de hoje. Porém, apesar de todos esses alertas do Senhor, em alguns casos, muitos são acometidos de uma verdadeira cegueira espiritual. Cegueira essa que muitas vezes nos impede, ou impede alguns de viver a plenitude da vida com o Senhor, de viver a vida abundante de Deus, de viver aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Tudo porque, embora muitos ainda estejam até mesmo dentro da igreja do Senhor, mas não conseguem vislumbrar a forma maravilhosa como o Senhor age e atua em relação ao seu povo. Gozamos do cuidado e da proteção de Deus, e com isso nós não corremos o risco de cair diretamente nas armadilhas que o nosso inimigo geralmente põe diante de nós com a finalidade de nos levar a pecar. Por isso temos que estar atentos e alertas. E eu quero caminhar dentro do texto com os irmãos, pensando em alguns passos que nós podemos dar para vivenciar uma vida de fé, porque a palavra de Deus nos chama a isso. Quando nós lemos, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós encontramos o texto da palavra de Deus nos mostrando que o justo, ele viverá pela fé, não é isto? O justo vive pela fé. Tanto no Velho como no Novo Testamento nós temos essas orientações, temos essa exortação, e mostrando que nós, como crentes em Jesus, temos que aprender a viver a nossa vida pela fé. Pela fé, é pela fé que nós vamos experimentar de Deus o seu agir extraordinário sobre nossas vidas. Então precisamos, pela fé, confiar na proteção de Deus. Você tem confiado na proteção de Deus sobre sua vida? Pela fé, você tem conseguido perceber a presença de Deus junto à sua vida, de maneira que você se sinta bem, confortável, em paz, em segurança, porque se sente protegido pelo Senhor? Tem sentido isto na sua vida? Porque você precisa, pela fé, confiar plenamente nisto. Precisa confiar. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter nenhum tipo de problema, ou que você possa não sofrer um assalto, ou que você possa não sofrer um acidente. Pode sim, estamos sujeitos a tudo isso igual a todo mundo está. Mas, ainda assim, a gente sente a proteção do Senhor sobre nossas vidas. Seja para preservá-la, para continuarmos vivendo esta vida, ou seja para preservá-la para a eternidade, porque se vivermos aqui, vivemos para Cristo, mas se morrermos, como o apóstolo Paulo diz, é lucro, né? Porque estaremos de uma vez por todas com o Senhor na glória. Então, precisamos confiar na proteção do Senhor. O homem de Deus aqui, o Eliseu, estava sempre avisando o rei sobre as investidas dos sírios. O rei, ao ouvir os avisos de Eliseu, imediatamente tomava todas as providências. Vejam que o rei, ele não se fazia de surdo. Na verdade, ele ouvia a orientação, ouvia o que o profeta dizia, daquilo que o Senhor falava para o profeta, e ele rapidamente tomava as providências necessárias
procurava investigar aquela situação e assim ele era livrado por diversas vezes de não sofrer nenhuma emboscada pelo exército sírio. Em tempos difíceis, precisamos aprender a buscar o conselho de Deus. Em tempos difíceis, precisamos aprender a obedecer e a entender que, acima de todas as coisas, Deus está sempre disposto a nos proteger em toda e qualquer situação da nossa vida. E a gente tem um dizer popular, né? Que as pessoas dizem assim, que se conselho fosse bom, né? Não dava, né? Cobrava, né? Ninguém dava de graça, mas na verdade isso é um dito popular, e um dito popular extremamente diabólico, na verdade. Porque quando você se volta para a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus nos orienta, de fato, a buscarmos conselhos, a buscarmos orientações para a gente viver bem a nossa própria vida. Provérbios 15, 22 fala para nós isso. Os planos fracassam por falta de conselho. E diz mais, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, precisamos aprender a ouvir orientações, a buscar conselho com as pessoas certas, obviamente, né? Você não vai sair buscando conselhos com qualquer um. É preciso que você avalie a vida daquela pessoa ao qual você vai buscar o conselho e a orientação para a sua vida. É preciso que você tenha confiança espiritual naquela pessoa a qual você vai buscar o conselho necessário para a sua vida, para que você não fracasse. Mas precisamos confiar plenamente na proteção de Deus. Eu gosto muito do Salmo 121. O Salmo 121, todo ele mostra o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Mostra como Deus ama guardar o seu povo, proteger o seu povo, cuidar do seu povo. Deus ama isso. Deus gosta de fazer isto com o seu povo. E o Salmo 121, eu vou ler para os irmãos, versos de 1 a 8, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha só, o salmista deixa bem claro para a gente que, apesar de qualquer dificuldade que ele passa, ele sabe que tem resposta certa para que o socorro venha da parte do Senhor. E o socorro vem. E ele vai dizendo, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ele está sempre atento à vida do seu povo. O Senhor é seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Você confia nesta proteção de Deus? Tem confiado? Você tem, pela fé, experimentado dessa proteção de Deus sobre sua vida? Precisamos aprender com o profeta. Precisamos aprender com o profeta, que confiava plenamente no Senhor, na proteção do Senhor sobre sua vida. E eu pergunto a você, quando alguém lhe dá um alerta a respeito de alguma coisa sobre sua vida, sobre qualquer tipo de assunto, como você reage? Como você reage? Quando alguém procura de abrir os olhos, quando alguém procura de dar uma orientação a respeito da sua vida, mostrando a você muitas vezes a verdade, talvez você esteja percorrendo um caminho que não é bom, não é agradável, que não vai ser bom para a sua vida, o que você faz? Como você reage? Você tem tentado ouvir como que da parte do Senhor a orientação, ou de repente tem fechado os seus ouvidos, cerrado os seus ouvidos, e não tem conseguido exercer essa confiança da proteção do Senhor através daquela pessoa que muitas vezes pode ser a mão de Deus para estar falando a você, para estar orientando a sua vida,
para estar mostrando uma direção, um caminho da parte de Deus para a sua vida. É preciso, pela fé, estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, através dos conselhos que podem vir daqui e acolá. Avalie diante de Deus cada um deles. Precisamos também, para que tenhamos cura para a nossa cegueira espiritual, além da proteção de Deus, nós vamos ver que precisamos enxergar tudo à nossa volta com os olhos da fé. Sim, com os olhos da fé. Isto é viver pela fé. Vejam que o texto, lá no verso 15 de 2 Reis 6, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Aqui vemos o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu. Ele se levanta cedo e de repente, talvez tenha ido comprar o pão, para o café da manhã. E eis que ele abre a porta e quando olha para fora vê aquele mundo, de soldados armados. E eu fico pensando que ele deve ter realmente calafrio naquele momento. Um calafrio naquele momento, Mas, apavorado, então ele corre até o seu mestre e diz: ah, meu senhor, o que faremos? Irmãos, isso não é muito... Não te lembra nada, não? Às vezes, quando aquela situaçãozinha da vida aperta e fica meio estranho, Aí a gente, e agora o que eu faço diante disso, Parece que a gente fica assim como que numa saia justa e talvez, muitas das vezes, parece que não vê solução ou saída para aquela situação. Mas, assim como o servo de Eliseu, muitos de nós, muitas das vezes, andamos desta forma, caminhamos dessa forma. Estamos na casa de Deus, convivemos com o povo de Deus e muitas das vezes somos acometidos por esse tipo de cegueira espiritual. Não conseguimos vislumbrar a graça de Deus, o amor de Deus, não conseguimos vislumbrar o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. E esse tipo de cegueira é a pior que pode existir, porque quando fazemos isso, a gente só consegue enxergar apenas aquilo que os nossos olhos podem ver. Não conseguimos enxergar além. E eu pergunto para você, quando você olha à sua volta, o que é que você vê? Pensa, quando você olha à sua volta, o que você vê? Olha para o seu lado, o que você vê? Sério? Você vê uma pessoa, não vê? Mas será que você só vê uma pessoa? Pela fé, eu não vejo apenas pessoas aqui na minha frente. Eu vejo pessoas transformadas pelo poder de Deus. Eu vejo pessoas à imagem e semelhança de Deus. Eu vejo Deus presente na vida de cada um que aqui está. Quando eu olho para fora e vejo aquelas árvores que tem ali do outro lado da igreja, ali do lado do quintal, terreno, É que eu moro aqui, então é meu quintal, Ali do outro lado do terreno, quando eu olho para aquelas árvores, o que eu vejo? Árvores apenas? Não, irmãos, a gente vê as mãos do Criador. A gente vê a beleza de como Deus criou todas as coisas. Pela fé, a gente enxerga isto. É isso que nós precisamos ver. A gente precisa ver além. A gente não pode meramente ver apenas árvores. Eu vejo só pessoas, E a gente vai olhando sempre à nossa volta e não consegue exercitar a fé para ver um pouco além, para ver um pouco mais, para ver a mão de Deus à nossa volta. E nós precisamos enxergar a mão do Senhor em tudo o que está ao nosso redor, porque isso é viver pela fé. Quando você olha para o céu e vê, apesar de que aqui a gente não vê estrela quase nenhuma, por causa da iluminação da cidade, mas as estrelas, o sol, a lua, tudo isso é a beleza da criação de Deus. Não é simplesmente um céu, mas é a beleza de tudo isso que Deus criou de forma maravilhosa. Eu consigo ver Deus em tudo isso, porque a gente precisa viver pela fé.
Por isso é que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5, 7, ele diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Se a gente começar a viver apenas aquilo que está diante dos nossos olhos, só enxergarmos aquilo que está diante daquilo que eu vejo, não conseguir ver além, não conseguir enxergar além disso, teremos grande dificuldade de exercer a fé no Senhor. Por isso, o texto bíblico nos mostra que o servo de Eliseu, ele só conseguiu enxergar o problema que estava diante dele. Só isso. Eliseu, não. Eliseu, ele enxergou o problema, mas ele também mostrou a solução que estava ali e o servo não podia ver. Então o texto bíblico mostra que Eliseu viu além daquilo que os olhos naturais podem ver. E o verso 16 e 17 do texto diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Não tem um texto muito semelhante a esse, lá na Epístola de João, que diz: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é maior, aquele que está conosco é muito maior do que qualquer realidade adversa que tem aí fora contra nós. Quem está em nós é muito maior do que tudo, criou todas as coisas. E pela fé, a gente crê nisto, a gente confia plenamente nisto. E diz o texto bíblico que Eliseu orou: o Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Talvez você esteja, quem sabe, passando por um momento difícil, passando por algum tipo de problema realmente grande, ou talvez pequeno, mas não consegue enxergar a solução de Deus. Ou talvez sequer consiga enxergar a presença de Deus junto à sua vida. Porque se tem uma coisa extraordinária no nosso viver com o Senhor, é que Deus pode resolver qualquer questão que envolva a nossa vida. Pode. Mas Ele também pode não resolver naquele momento e andar com a gente durante todo o percurso em que temos que passar por aquela situação difícil na vida da gente. E eu preciso enxergar isso. Porque se você não conseguir enxergar isso, você vai sofrer e muito diante das adversidades da sua vida. Se você não conseguir perceber que Deus já está presente contigo diante daquela situação, você vai sofrer muito na sua vida. Por isso que Jesus disse que eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Não é de vez em quando, não, meu amado. Não é de vez em quando que o Senhor está conosco, não. Ele está todo o tempo, todo dia conosco, presente ao nosso lado, a cada momento. Naquele momento que você levanta, amanhã de manhã você vai levantar, você vai trabalhar, o Senhor está contigo e estará indo junto com você para o seu trabalho. Quando você sair lá do seu trabalho e voltar para casa, o Senhor voltará para casa contigo. Quando você entrar na sua casa, o Senhor entrará na sua casa contigo. Quando você for dormir, o Senhor estará ali contigo, te abençoando, para que você viva em paz o seu dia. Creia nisto. Confie plenamente nisto. Isto é viver pela fé. É assim que o justo vive pela fé. E nós precisamos aprender a viver pela fé. Faça como Eliseu. Eliseu fez o quê? Diante daquela situação da cegueira de seu servo, ele orou. Eliseu orou. E lembre-se de uma coisa: o Senhor, na palavra de Deus, na sua palavra, lá em Efésios 3:20, ele diz que Deus, Ele, o próprio Deus, é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E faz.
Mas eu preciso, pela fé, crer nisto, confiar plenamente nisto. É a palavra de Deus. E o que Deus diz na sua palavra, Ele cumpre e faz. Deus não mente. Jamais. Se Ele disse, Ele cumprirá. Amém? Você vive pela fé? Você tem vivido pela fé? Se não pela fé, pelo que você vive? Temos que viver pela fé. Quais os sonhos e milagres que você tem visto pela fé? Pense nisto. Quais os sonhos ou milagres você tem visto pela fé? Talvez a conversão de um familiar, de uma pessoa amada, talvez a conversão de um amigo. Isso é manifestação de Deus. Isso é um milagre do Senhor. E a fé nos proporciona isto. Talvez a restauração de um relacionamento rompido. Pela fé podemos ver isto. O Senhor agindo e transformando e restaurando. Quais milagres você tem visto pela fé? É preciso ver. É preciso ver. Eu tive um pastor, que vocês conheceram, claro, né? Pastor Sebastião Carlos Batista, esteve aqui uma quarta-feira, né? Ele sempre dizia para a gente, eu lembro quando eu ainda estava novo na fé, ainda lá no Rio de Janeiro, e ele sempre dizia assim, olha, você não pode dormir durante um dia em que você não veja pelo menos alguma coisa, nem que seja pequenininha, da parte de Deus. Sem que você veja um manifestar de Deus durante aquele dia que você vivenciou. E isso é viver pela fé. Só a fé pode propiciar isso. Só a fé pode nos dar esse privilégio de ver o agir de Deus, não só nas nossas vidas, mas ao nosso redor. Por isso, viva pela fé. Esta é uma forma de curar a cegueira espiritual. Mas também nós vamos ver, para a gente chegar aí para o fim, que nós precisamos desejar a paz a qualquer preço na nossa vivência, nos nossos relacionamentos. Essa é uma questão extremamente difícil para nós, né? Viver em paz com todos, e a palavra de Deus nos ensina sobre isso, né? Que nós precisamos aprender a viver em paz com todas as pessoas. No que depender, a palavra de Deus já diz assim, no que depender de você, viva em paz com todos. Então, isso significa que, de alguma forma, você precisa pagar um preço para ter paz nos seus relacionamentos com as pessoas. Porque isso é uma forma de você curar também a sua cegueira espiritual. E eu quero ler o texto lá que é extraordinário, esse texto, lá de 18 a 23, o verso do capítulo 6, lá de 2 Reis. Olha só o que diz o texto, verso de 18 a 23. Quando os arameus desceram à direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Imagina, né? Eles estavam no covil, cercado pelos israelitas por todos os lados. E aí continua, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Eu fico imaginando o rei de Israel ali babando com a espada na mão e doido para trucidar aqueles homens. Eram inimigos. Queriam derrotá-los. Os sírios estavam o tempo todo cercando Israel, tentando de alguma forma atacar e massacrar aos israelitas.
E aí continua o texto. Aí Eliseu, com toda a sua sabedoria dada pelo Senhor, diz: não, costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada e teu arco? Ou seja, costumas torturar prisioneiros? Você faz mal a um prisioneiro de guerra? Aí ele continua: manda-lhe servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Imaginou isso, essa situação? Você está com seu inimigo na sua frente, o seu inimigo doido para lhe matar, e você vai dar comida e bebida para o seu inimigo, e depois vai dizer para ele: vai em paz. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Olha o resultado. Imagine se Eliseu diz assim: mata. Você acha que o exército da Síria não ia voltar também enlouquecido sobre Israel? Com certeza. Sabedoria. Sabedoria para viver em paz. Então, o último passo nessa nossa caminhada de fé é aprender a abrir mão de direitos, daquilo que você julga ser seu direito, para que você tenha paz nas suas relações, no seu convívio. Às vezes a gente acha, que sempre acha que está certo, e por achar que está certo, a gente fica batendo na tecla ali o tempo todo por aquilo que a gente acha que está certo, e está errado. Aí é que está a questão. O fato de você estar certo não quer dizer que você está certo. O que está certo é você trabalhar para viver em paz nos seus relacionamentos. Isso é que está certo. Não é o que você acha que está certo. E às vezes a gente precisa abrir mão daquilo que achamos que é certo, e por mais que estejamos certos, em favor do outro, para vivermos em paz. E isso acontece com muita frequência dentro das nossas próprias casas, né? Ali eu com meu filho, às vezes eu acho que estou certo e acabou, e não quero saber do que ele tem de opinião. Porque a minha opinião é que vale, né? Eu sou o pai, sou o homem da casa, sou o manda-chuva, né? O cabeça, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Que é um erro. Mas a gente tem que, na verdade, aprender a buscar um meio de manter a paz dos relacionamentos. Vejam o que diz Romanos, para a gente chegar ao final. Romanos capítulo 12, de 17 a 21. Vejam o que diz esse texto, e vejam que se não está exatamente igual ao texto que nós lemos aqui na atitude de Eliseu. Romanos 12, de 17 a 21. Olha o que diz. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, olha só as coincidências, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Irmãos, faça deste texto um padrão para o seu viver. E você vai ver que vale a pena, muitas das vezes, abrir mão, mesmo daquilo que você julgue ser seu direito, mesmo que você entenda que está certo, mas abrir mão vale a pena para vivenciarmos em paz os nossos relacionamentos com as pessoas. É sempre bom. É sempre bom. Então, temos que entender que não se pode matar pessoas com quem nós dividimos a mesa, né? Não é isso? Ou você acha que não? Já parou para pensar nisso? Não podemos matar as pessoas com quem dividimos a mesa. E às vezes, dentro da nossa própria casa, nós matamos.
não literalmente, mas muitas vezes matamos espiritualmente, ou com as palavras, com os gestos, com uma atitude rude, e vamos matando aqueles que convivem conosco. Então, vamos batalhar pela paz, porque viver em paz é se mostrar livre da cegueira espiritual. É viver uma cura completa diante de Deus. Como você reage diante dos relacionamentos que você tem, que você convive? Como você reage? Quando alguém faz algo que você não goste, não concorde, como você reage? A gente precisa refletir sobre essas coisas. Às vezes nós estamos muito mais prontos para julgar, para criticar. E até mesmo nos justificamos usando o erro de outra pessoa. Mas a paz que precisamos vivenciar, ela vale qualquer preço, mesmo que seja o de abrir mão do meu próprio direito, para vivermos em paz. Então, a fé, a vida pela fé, é o caminho para a cura da cegueira espiritual. Confie na proteção de Deus plenamente. Confie nisto. Veja com seus olhos, pela fé, o que Deus está fazendo na sua vida e à sua volta. Abra os olhos da fé e enxergue o que Deus está fazendo. Veja Deus em cada detalhe à sua volta, e Deus está à sua volta, assim como está na sua vida. Busque na palavra de Deus as orientações do Senhor. Assim como o profeta dizia ao rei, porque Deus falava ao profeta e o profeta falava ao rei aquilo que vinha direto de Deus, assim o Senhor também tem falado a cada um de nós, através da sua palavra ou através de alguém que está à nossa volta. Ouça, esteja sempre pronto para ouvir conselhos, por mais difíceis que muitas das vezes sejam, mas eles podem nos fazer um grande bem. E busque a paz sempre. Busque a paz sempre, na sua vivência, nos seus relacionamentos, seja dentro de casa ou fora de casa. Viva em paz com todos, e certamente você ganhará muito com isso. E Deus os abençoe, irmãos. Deus amado, como é bom, Senhor, podermos olhar para a Tua palavra e vermos que o Senhor tem sempre uma resposta aos nossos anseios. Como é bom, Senhor, podermos ver exemplos do passado através da Tua palavra, daquilo que o Senhor fez na vida dos Teus servos e que continua fazendo ainda nos dias de hoje, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores, pecadores que carecem da Tua graça, Senhor. Pecadores que carecem da Tua manifestação sobre nossas vidas. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de fato pela fé, confiando plenamente no Senhor, na Sua palavra, naquilo que o Senhor tem para realizar através de nós, em nossas vidas, para que os nossos olhos, ó Deus, sejam abertos de maneira tal que a gente veja o Teu agir, não só em nós, mas também à nossa volta, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos. Não permita, Senhor, que a cegueira espiritual dificulte a nossa vida de comunhão contigo, Senhor. Mas que o Senhor afaste de nós qualquer coisa que esteja impedindo que a nossa comunhão contigo seja profunda, seja clara, seja de forma tal que a gente veja o Teu amor e o Teu cuidado sobre nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós.
No nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Chegando no final do nosso culto, eu desliguei o microfone, né? É que eu já quero ir embora, né? Amados, vocês já se perguntaram, li o texto aqui, se perguntaram qual foi a função de todo aquele exército que Eliseu fez o servo ver? Vocês veem que no texto em si ele não teve ação nenhuma, né? Não teve ação nenhuma. Porque a solução foi outra, mas Deus age assim. Deus só quer que a gente saiba que Ele está nos protegendo. É isso que Ele quer. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então saia daqui hoje com essa certeza. Que todos tenham uma ótima semana. Eu quero agradecer aos nossos visitantes. Deus abençoe, uma alegria tê-los aqui. Deus abençoe a todos, né? Semana seja uma semana rica, abençoada, né? E uma semana vivenciada pela fé, no nome de Jesus. Deus abençoe, estamos encerrados.